A gente volta a falar dos impactos do projeto que reduz a jornada de trabalho no país, agora com José Pastore, que é presidente do Conselho de Emprego e Relações do Trabalho da FEComércio São Paulo, que já está aqui comigo. José, muito obrigada pela participação do senhor aqui conosco nessa sexta-feira. Bom dia para o senhor. Bom dia, Débora. Muito bom. É bom participar com vocês aqui. Vamos lá falar um pouquinho, professor, começando com essa disputa política que a gente tem nessa situação. A gente tem agora a pauta travada ali no Senado e uma disputa política, e essa pauta travada aparentemente por causa de uma relação muito fragilizada entre Lula e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, né? Essa tramitação agora travada reflete muito mais na percepção do senhor uma preocupação com os impactos econômicos ou ainda tem a questão política pesando muito mais na balança nesse momento? Olha, tanto a PEC que foi aprovada como esse projeto de lei que está travando a pauta da Câmara, os dois estão numa direção muito errada em termos técnicos. Por quê? Redução de jornada de trabalho, no mundo inteiro, e no Brasil também, ela é realizada através de negociações coletivas entre empregados e empregadores ou através dos seus representantes, não é? Que são os sindicatos. Por quê? Porque na negociação você pode ajustar a questão de jornada e de escala às características específicas do trabalho, das atividades laborais, não é? O que a lei não consegue fazer, porque a lei é uma solução muito geral, muito genérica. Você fala assim, todo mundo tem que trabalhar agora 40 horas e todo mundo tem que trabalhar 5 por 2. Isso vale para uma farmácia, vale para uma siderúrgica, vale para uma tecelagem, vale para uma empresa que tem muitos empregados, que tem poucos empregados, que trabalha contínuo, que não trabalha contínuo. As realidades são muito diferentes, não é? Seria como você, por exemplo, para resolver fácil um problema, comprar os sapatos para os soldados de um exército de um número só. Olha, vou comprar o número 40. Não vai servir para a maioria. Então, esse que é o problema. Tanto a PEC quanto o projeto de lei estão na direção errada do ponto de vista técnico. Pastor, a gente tem essa discussão travada, né, a PEC travada no Senado e agora o governo tentando acelerar de outra forma, por outra via, com a MP na Câmara, como o senhor muito bem mencionou aqui para a gente. De qualquer forma, é um assunto que não está ainda resoluto, né? Não chegamos ainda a uma conclusão e é uma discussão que vem aí atravancada. O senhor já vê a possibilidade de só essa instabilidade já gerar impacto no mercado? Porque, de fato, se a gente ainda não tem um assunto resolvido e o risco, já dada a disponibilidade do governo de encaminhar isso de qualquer forma por causa das eleições, a gente pode ter uma antecipação desse risco, impacto já em emprego, enfim. Como que o senhor avalia? A gente já corre esse risco? Essa instabilidade já gera uma insegurança para investimento e geração de vagas? Olha, isso gera uma insegurança muito grande, em primeiro lugar, para os próprios empregados, né, que eles não sabem como é que vai ficar, e, em segundo lugar, para as próprias empresas, porque elas certamente terão uma despesa adicional se essas medidas forem definitivamente aprovadas pelo Congresso Nacional. Por quê? Elas, para trabalhar 40 horas e trabalhar no 5 por 2, para manter a mesma atividade do jeito que funciona hoje, muitas empresas abrindo à noite, outras trabalhando de sábado e domingo e feriado, etc., elas terão que contratar mais pessoas, né? E isso é uma coisa que demora um pouco. Eu não tenho notícia de nenhuma empresa tomando providência no momento de contratar mais pessoas para enfrentar a eventual aprovação dessas medidas. Mas isso é um problema que preocupa bastante, mesmo porque o mercado de trabalho está muito apertado, a taxa de desemprego está muito baixa, os programas sociais estão atraindo muita gente para fora do mercado de trabalho. Então, em resumo, está muito difícil recrutar. Quer dizer, que além da despesa adicional, existe essa dificuldade prática de recrutar mais pessoas para o restaurante, para a farmácia, para o supermercado, para a siderúrgica e assim por diante.
Dos mais defensores da PEC, né, a gente tem sempre ouvido de que vários países lá fora tiveram muito sucesso com a implementação de uma redução de jornada de trabalho. Mas vários países que reduziram essa jornada de trabalho, o sucesso da medida esteve associado, na verdade, a ganhos prévios de produtividade. Dada essa situação, como que o senhor avalia o Brasil nesse momento, em termos de produtividade, que ainda não foi completamente conquistado, para poder conseguir implementar essa mudança na jornada de trabalho, né? Qual que seria o real impacto em relação à produtividade? Olha, Débora, você tem toda a razão. Os países que reduzem a jornada no mundo desenvolvido, né? Primeiro, eles melhoram a eficiência das empresas e do trabalho, que é a produtividade. Depois eles reduzem a jornada. Então, para cada melhoria de produtividade, eles reduzem um pouco a jornada. Por quê? Trabalhando com mais eficiência, o resultado final do dia, ou do mês, ou do ano é o mesmo. Então, eles podem reduzir a jornada. Agora, no Brasil, infelizmente, a produtividade está estagnada no nível muito baixo. Enquanto nos países avançados, numa hora, os trabalhadores produzem 60, 70, 80 dólares numa hora, no Brasil, em média, eles produzem 17 dólares. A diferença é muito grande. E produtividade não depende só do trabalhador. Do trabalhador é importante, é claro, mas depende de muitos outros fatores. Depende da empresa, depende da tecnologia da empresa, depende da competência do empresário, depende da infraestrutura de um país. Se você não tem nada na infraestrutura, você tem certamente você vai ter uma dificuldade muito grande de atuar nesse campo da produtividade. Então, eu acho que nós precisamos ir com calma aí e fazer um esforço de melhoria de produtividade. Veja, a questão da infraestrutura. A infraestrutura é fundamental para a produtividade do trabalho. Se você, por exemplo, pegar um trabalhador do interior de um estado nordestino muito pobre, um trabalhador de baixa produtividade, baixa educação, baixa qualificação, ele é da construção civil, e colocar o trabalhador, por exemplo, numa obra lá em Nova York, a produtividade dele vai aumentar. Por quê? A infraestrutura de Nova York faz com que os materiais cheguem na hora, a administração é mais eficiente, tudo funciona bem. Então, veja, para você fazer mudanças de infraestrutura no país é muito demorado. Estradas, armazéns, energia elétrica. Então, nós precisamos ir com calma, atrelar a redução da jornada a ganhos de eficiência. E ganhos de eficiência não depende só do trabalhador, depende de todos esses fatores que são demorados de serem acertados. Agora, pastora, pegando a tua experiência como presidente de Conselho de Emprego e também de Relações de Trabalho na FEComércio aqui de São Paulo, como que pode ficar a questão da informalidade, caso a gente avance com essa PEC da forma como ela está ou com essa MP? Há quem diga que a gente vai ter aumento de contratação, aqueles que são defensores da PEC. E há quem alerte que, na verdade, o que a gente deve ter é um aumento da informalidade. Seria essa troca, então, essa inversão nesse momento para o mercado de trabalho? Débora, essa é uma questão prática de grande importância, porque, veja bem, a informalidade, que é o trabalho sem registro em carteira, né? O trabalho sem proteção, a informalidade é muito rara nas grandes empresas. Existe, mas é muito rara. Mas ela é muito frequente nas pequenas empresas, que muitas vezes elas decidem arriscar contratar um trabalhador sem registro, né? Agora, quando você tem uma situação como a atual, que o mercado de trabalho está muito apertado, você não consegue contratar, e muitas pessoas dizem, olha, eu só aceito trabalhar se você me contratar informalmente, porque eu estou recebendo Bolsa Família e eu não quero perder esse benefício. Uma grande empresa não arrisca, mas uma pequena empresa, infelizmente, arrisca. Então, isso pode, de fato, instigar e impulsionar a informalidade, que já atinge 40% da força de trabalho brasileira. 40% da força de trabalho brasileira é muita coisa. Então, se você coloca uma pressão em cima das empresas, olha, para você abrir agora de sábado e domingo, você é um restaurante, você tem que contratar pessoas para trabalhar na hora do folguista.
ela procura restaurante na base formal, ela não acha na base formal. Aparece um lá que fala assim, ó, eu trabalho, mas vou fazer sem registro, é só sábado e domingo, e ela acaba contratando. Isso é muito ruim para o trabalhador, porque ele não tem proteção nenhuma. E é muito ruim também para a Previdência Social, porque ela não recebe nenhuma contribuição. E lá na frente, quando esse trabalhador for idoso, ela vai ter que bancar os problemas todos de saúde, de acidente e da própria idade que ele terá em função da própria evolução. Então, a informalidade é uma doença muito grave do mercado de trabalho que pode ser agravada com uma medida impositiva por força de lei ou por força de Constituição, querendo colocar todo mundo na mesma forma. José Pastore, presidente do Conselho de Emprego e Relações do Trabalho da FEComércio São Paulo. Meu querido, muito obrigada. Um bom final de semana para o senhor e até uma próxima. Obrigado, Débora. Um grande abraço.